Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje teremos a aula de número 12.2. Ela será um complemento da aula de frações e números decimais. Aqui nós vamos relacionar esses dois conteúdos. Uma coisa que vocês nunca podem esquecer é que a gente pode ver uma fração sempre como uma divisão. Nunca esqueça isso. Fração também é uma divisão. Agora, como assim? Que tipo de divisão? É uma divisão do numerador pelo denominador. Ou seja, se a gente tem a fração 2/5, eu posso ver essa fração como sendo 2 dividido por 5. Então, a gente sim pode ver uma fração como uma divisão. Então, já que eu posso ver essa fração 2/5 como sendo 2 dividido por 5, eu posso realizar aqui uma divisão, Eu posso fazer o 2 dividido por 5. Aqui não dá para dividir, ou seja, eu acrescento um 0, para acrescentar um 0 aqui no dividendo. E agora eu vou por 4 menos 20 e termino aqui a minha divisão, obtendo esse resultado. Ou seja, o que foi que a gente acabou de fazer? Acabamos de pegar uma fração, olhar para ela como sendo uma divisão e nós encontramos o quê? Um número decimal. E aqui nós tínhamos uma fração. Então, no caso, quando eu tenho uma fração, através do fato de eu poder ver essa fração como sendo uma divisão, eu encontro um número decimal associado a essa fração. Então, veja, pessoal, que a gente consegue relacionar fração e número decimal através de quê? Da divisão. Através do momento que eu olho para a minha fração como sendo a divisão do numerador pelo denominador. E é exatamente essa relação que nós temos entre fração e número decimal. Então, eu posso ver essa fração 8/4 como sendo a divisão 8 por 4. Isso aqui dá 2. Ou seja, tem frações que vão representar, através da divisão do numerador pelo denominador, um número inteiro. Mas também vão ter frações que vão representar aí para a gente números decimais. Pense nessa daqui, 8/5. Então, eu tenho que pegar 8 e dividir por 5, não é isso? Fazendo essa divisão aqui, olhe, eu vou por 1, menos 5, sobra 3. Como 3 não dá para dividir por 5, eu posso colocar uma vírgula para acrescentar um 0. Venho 6 aqui e termino a minha divisão, ou seja, deu um número decimal. Pessoal, veja que aqui o que é que nós estamos fazendo? Claro, relacionamos fração com número decimal, sim, mas a gente sempre está fazendo o quê? Partindo de uma fração e encontrando um número decimal associado a ela. A gente também pode fazer o processo inverso, ou seja, dado o número decimal, eu consigo também encontrar uma fração associada a ele sob algumas condições, certo? Mas esse não vai ser o objetivo dessa aula, até porque a ADM-TEC ainda não cobra essa noção, de você ter lá um número decimal e tentar encontrar uma fração associada a ele. Ela cobra apenas essa ideia de você encontrar um número decimal que está associado a uma fração. Ou seja, dado uma fração, que número decimal representa essa fração? A ADM-TEC gosta de cobrar coisas desse tipo. Por exemplo, a fração 4/13 corresponde ao número 0,398 em números decimais. Aqui é uma questão, pessoal, da ADM-TEC.
E aqui o que é que nós temos que fazer? Né? Basta a gente encontrar um número decimal que está associado a essa fração. Ou seja, a gente pode ver essa fração 4/13 como sendo a divisão 4 por 13. Né? Fazendo essa divisão aqui, ó. Veja que não dá para dividir, a gente vai acrescentar um 0, para poder acrescentar um 0. Agora sim a gente consegue dividir. Eu vou por 3, vai dar menos 39, sobra 1. Como não dá para dividir, eu posso acrescentar o 0 aqui. Mesmo acrescentando o 0, pessoal, perceba que eu não consigo dividir 10 por 13 e eu não tenho mais ninguém para baixar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 0 no quociente para poder acrescentar mais um 0 aqui. Lembre-se que, como eu já adicionei a vírgula, eu não posso adicionar outra vírgula, até porque número decimal não tem duas vírgulas, né? Então, nesse caso aí, eu tenho que colocar um 0 no quociente para acrescentar um 0 ali ao lado do 10. Agora dá 100 dividido por 13. Por aqui a gente já poderia até concluir que a questão está errada, né? Porque, veja, o segundo algarismo aqui da parte decimal do resultado, que a questão afirma ser, né, é o 9. Nós já encontramos ali o 0. Então, eu poderia, né, encerrar a questão aqui e ganhar tempo para a próxima. Mas eu só vou fazer até a terceira casa decimal. Então, veja que aqui a gente pode ir por 7. Por 7. Porque 7 vezes 3 dá 21, vai a 2, 7, 9. Isso mesmo. Então, aqui vai dar 9, né? 9 não dá para dividir por 13. Eu posso acrescentar um 0 aqui porque eu tenho a vírgula, né? Mas veja que aqui nós encontramos 3 casas decimais, 307. E aqui deu 398. Eu tenho necessidade de continuar a divisão. Eu já não tinha quando eu cheguei aqui no 10, né? Então, aqui também eu não tenho necessidade de continuar a divisão nesse 90. Então, o que foi que nós encontramos aqui? Nós encontramos que 4/13 dá aproximadamente 0,307, o que é diferente de 0,398. Pessoal, a divisão aqui, né? A gente ia continuar dividindo, né? Ia encontrando mais casas decimais. Só que, como eu falei, não tem essa necessidade, certo? Então, essa questão está errada. Analise, né, bem o que você quer afirmar, né? Se é verdade ou é mentira. E não faça coisas desnecessárias, certo? Como o número ali tem 3 casas decimais, foque apenas nas 3 casas decimais. Porque se uma já for diferente, já era, a questão já está errada. Tranquilo? Então, aqui nós temos a relação entre fração e número decimal. Tenha sempre essa ideia na mente. Fração a gente sempre pode ver como uma divisão, e através dessa ideia a gente consegue, né, a partir de uma fração, obter um número decimal associado a ela. Bons estudos e até a próxima aula.